Allan Kardec, Obras Póstumas, a minha primeira iniciação no Espiritismo, continuação. Segur, 9 de setembro de 1867. Sessão íntima, médium Senhor D. Reticências. Minha nova obra sobre a Gênese. Comunicação espontânea. Primeiro, duas palavras com relação à obra em preparo. Como já o temos dito muitas vezes, urge pô-la em execução, sem demora, e apressar-lhe quanto possível a publicação. É preciso que a primeira impressão já se tenha produzido nos espíritos, quando estalar o conflito europeu. Se ela tardasse, os acontecimentos brutais poderiam desviar das obras puramente filosóficas a atenção geral. E, como essa obra se destina a desempenhar um papel na elaboração em curso, necessário se torna não deixe de ser apresentada em tempo oportuno. Entretanto, não conviria, por isso, restringir-lhe os desenvolvimentos, dar-lhe toda a amplitude desejável. Cada uma das suas menores partes tem peso na balança da ação e, numa época tão decisiva como esta, nada se deve desprezar, quer na ordem material, quer na ordem moral. Pessoalmente, estou satisfeito com o trabalho, mas a minha opinião pouco vale, a par da satisfação daqueles a quem ela transformará. O que, sobretudo, me alegra são as consequências que produzirá sobre as massas, tanto no espaço quanto na terra. Pergunta: se nenhum contratempo sobrevier, a obra poderá aparecer em dezembro? Prevês obstáculos? Resposta: não prevejo dificuldades intransponíveis. A tua saúde seria a principal, por isso é que te aconselhamos incessantemente que não te descuides dela. Quanto a obstáculos exteriores, nenhum precinto de natureza séria. Doutor D. Reticências. 22 de fevereiro de 1868. Comunicação particular, médium Senhor D. Reticências. A Gênese. Em seguida, há uma comunicação em que o doutor Demeure me deu conselhos muito sábios sobre modificações a serem feitas no livro A Gênese para a sua reedição, da qual ele me concitava a cuidar sem demora. Eu lhe disse: a venda até aqui tão rápida, sem dúvida, esfriará. Foi um efeito do primeiro momento. Creio bem que a quarta e a quinta edições custarão mais a esgotar-se. Todavia, como é preciso certo tempo para a revisão e a reimpressão, cumpre que eu não esteja desprevenido. Poderias dizer-me de quanto tempo, mais ou menos, disponho para tratar disso? Resposta: é um trabalho sério essa revisão e eu te aconselho que não tardes muito a começá-lo. Será melhor que o tenhas pronto antecipadamente do que ficarem à tua espera. Contudo, não te apresses demais.
Sem embargo da aparente contradição das minhas palavras, tu de certo me compreendes. Põe-te desde já a trabalhar, porém não lhe consagres excessivo tempo. Faze-o com o devido vagar. As ideias se te apresentarão mais claras e o teu corpo lucrará, fatigando-se menos. Deves, entretanto, contar com um esgotamento rápido dos volumes. Quando nós te dizíamos que este livro seria um grande êxito entre os que tens tido, referíamo-nos simultaneamente a êxito filosófico e material. Como vês, eram justas as nossas previsões. Importa estejas pronto para qualquer momento. As coisas se passarão com maior rapidez do que supões. Nota: numa comunicação de 18 de dezembro fora dito: será certamente um grande êxito entre os teus êxitos. É notável que, com o intervalo de 2 meses, outro espírito repita exatamente as mesmas palavras, dizendo: quando nós te dizíamos, etc. Essa palavra nós prova que os espíritos agem de acordo e que, às vezes, um só fala por muitos. Paris, 23 de fevereiro de 1868. Comunicação íntima dada ao Sr. C. Reticências, médium. Acontecimentos. Ocupa-te desde já com o trabalho que tens esboçado sobre os meios de seres um dia útil aos teus irmãos em crença e de servires à causa da doutrina, porque será possível que os acontecimentos que se desenrolarão não te deixem lazeres bastantes para te consagrares ao referido trabalho. Esses próprios acontecimentos darão lugar a fases durante as quais o pensamento humano poderá produzir-se com absoluta liberdade. Nesses momentos, os cérebros em delírio, baldos de qualquer orientação sã, gerarão enormidades tais que a notícia do próximo aparecimento da besta do Apocalipse a ninguém espantaria e passaria despercebida. A imprensa vomitará todas as loucuras humanas, até se esgotarem as paixões a que ela terá dado nascimento. Semelhante época será favorável aos espíritas. Eles se arregimentarão, prepararão seus materiais e suas armas. Ninguém pensará em molestá-los, por isso que eles a ninguém causarão embaraço. Serão os únicos discípulos do Espírito. Os outros serão discípulos da matéria. Paris, 4 de julho de 1868. Médium Senhor D. Reticências. Meus trabalhos pessoais, conselhos diversos. Vão em bom andamento os teus trabalhos particulares. Prossegue na reimpressão da tua última obra. Faze a tua tábua geral para o fim do ano. É coisa de utilidade e, quanto ao mais, descansa em nós. Está apenas em começo a impulsão que a Gênese produziu e muitos elementos, abalados por ela, se colocarão, dentro em pouco, sob a tua bandeira. Outras obras sérias também aparecerão,
para acabar de esclarecer o juízo humano sobre a nova doutrina. Aprovo igualmente a publicação das cartas de Lavater. É uma coisa pequenina, mas destinada a produzir grandes efeitos. Em suma, o ano será fecundo para todos os amigos do progresso racional e liberal. Também estou de inteiro acordo em que publiques o resumo que pretendes fazer sobre a forma de catecismo ou manual, mas acho que o deves esmiuçar cuidadosamente. Quando estiveres para dá-lo à publicidade, não esqueças de me consultar sobre o título. Terei talvez uma boa indicação a te oferecer, e cujos termos dependerão dos acontecimentos já verificados. Ao te aconselharmos ultimamente que não levasses muito tempo para remodelar a Gênese, dissemos que terias de fazer-lhe acréscimos em diversos pontos, a fim de preencheres algumas lacunas e de condensares aqui e ali a matéria, a fim de não tornares mais extenso o volume. Não foram perdidas as nossas observações, e muito nos alegrará o colaborarmos na remodelação dessa obra, como nos alegrou o termos contribuído para a sua execução. Recomendo-te hoje que revejas com atenção, sobretudo os primeiros capítulos, cujas ideias são todas excelentes, que nada contém que não seja verdadeiro, mas algumas de cujas expressões poderiam prestar-se a interpretações errôneas. Salvo essas retificações, que te aconselho a não deixares de lado, porque os antagonistas se lançam às palavras, quando não podem atacar as ideias. Nada mais preciso indicar-te sobre o assunto. Aconselho, entretanto, que não percas tempo. É preferível que os volumes esperem pelo público, do que este por eles. Nada deprecia mais uma obra do que a interrupção da sua venda. Impacientado por não poder satisfazer aos pedidos que recebe, o editor, a quem assim escapam ocasiões de vender o livro, se desinteressa das obras do autor imprevidente. O público se cansa de esperar e a má impressão que daí resulta custa a apagar-se. Por outro lado, não é mal que gozes de uma certa liberdade de espírito para acudir às eventualidades que possam surgir ao teu derredor e para dispensares teus cuidados a estudos particulares que, segundo os acontecimentos, podem ser suscitados atualmente ou relegados para tempos mais propícios. Tente, pois, pronto para tudo, desembaraça-te de todos os óbices, quer para te consagrares a um trabalho especial, se a tranquilidade geral o permite, quer para estares preparado a qualquer acontecimento, se complicações imprevistas vierem tornar necessária, de tua parte, uma determinação súbita. O ano próximo começará em breve. É preciso, pois, que, pelos fins deste, des a última demão à primeira parte da obra espírita, a fim de teres livre o campo para a conclusão da tarefa que concerne ao futuro.